Então, nossa lista sobre a classificação das rochas ígneas, né, e nomenclatura, a gente vai retomar coisas que a gente viu nas últimas aulas, né? Nessa primeira questão desse Google Formulários, eu peço para vocês utilizarem o diagrama TAS, ou TAS, que é esse diagrama que tem logo abaixo da primeira questão. Esse diagrama a gente tem no eixo Y os álcalis, então vocês vão pegar e somar a quantidade de óxido de sódio e de potássio. E aqui no eixo X a gente tem a sílica, o SiO2, tá bom? Que é só pegar o valor direto aqui da tabela. Então, a gente vai precisar da sílica e Na2O e K2O. No caso, temos 5 amostras, tá? Então, na resposta aqui, vocês vão colocar amostra 1, 2 pontos, e vão responder o que está perguntando, tá? Então, eu quero o teor de sílica da amostra 1 e quero o nome dessa rocha, tá? Da amostra 1. Aí, depois 2, 3, 4 e 5, assim por diante. Tudo respondendo aqui no parágrafo. Então, na questão 1, a gente precisa de 10 respostas, tá ok? Vamos fazer, por exemplo, a amostra 1, tá? Para vocês verificarem como que faz. Então, o teor de sílica é só a quantidade, né, percentual de SiO2. Então, vamos ver aqui. A amostra 1 tem 42,26%. Então, se a gente vier aqui no diagrama TAS, a gente vai ver aqui, ó, qual que é o teor de sílica? 42%, né? Menor que 45%. Então, é uma rocha ultra básica, tá ok? Teor de sílica menor que 45% é ultra básica. Então, a primeira parte da resposta da amostra 1 é ultra básica. E o nome da rocha? Qual que vai ser? Então, a gente vai ter que somar, tá? 0,49 com 0,34, né? Vai dar menor que 1. E vamos ver aqui quanto que tá esse menor que 1, né? Então, o 1 tá aqui no início, ó, do eixo X, do eixo Y, desculpa. E o 42 tá mais ou menos aqui, né? Na direção do picrobasalto. Então, com porcentagens bem baixas de álcalis, né, e com sílica em torno de 42%, a gente vai ter o quê? Um picrobasalto. Então, é um basalto ultra básico, né, ele tem esse nome picrobasaltico. Então, a resposta 1 é teor de sílica ultra básica e nome da rocha, picrobasalto. Tá? E aí você faz assim por diante, né, para as outras amostras. Por exemplo, a que tem maior teor de sílica é a 4. Então, na hora de fazer, né, prestar atenção se você está lançando corretamente aqui no gráfico, tá ok? A outra questão é sobre proporção modal para poder lançar no diagrama QAP, que também está aqui logo após essa primeira questão sobre isso. Tem mais outras, né, que pedem a mesma coisa, só que com quantidades diferentes. Proporção modal, vocês lembram que é a partir da avaliação visual ou contagem dos minerais numa rocha. Só que, para eu classificar no QAP, eu não quero saber a quantidade de todos os minerais. Eu preciso saber de Q, de A e de P. O Q é quartzo mesmo, tá ok? Então, a gente poderia pegar aqui 50 quartzos, tá? Cristais de quartzo. A são os feldspatos alcalinos, tá? Ou K-feldspatos. Então, você tem que olhar na lista se tem um K-feldspato e qual que é, e se tem mais de um. Porque, por exemplo, nessa questão aqui, a gente tem 2 K-feldspatos, ortoclásio e microclina. E plagioclásio também pode ter mais de um, tá bom? Então, aqui a gente tem um que é a andesina. Então, vocês vão copiar para cá, já somado
o que é Q, o que é A e o que é P. E o total põe aqui. Então, soma a quantidade de cristais total. Porque é a partir disso que a gente vai fazer a porcentagem modal. Então, dentre os minerais, né, Q, A e P, quantos por cento é Q, quantos por cento é A e quantos por cento é P, tá bom? E com isso a gente vai plotar aqui no gráfico. Então, se der um percentual de Q maior que 90%, que é aqui perto dele, eu vou ter um quartzolito, por exemplo. Aí A e P seria bem pouquinho, né? Porque se 90% da rocha é quartzo, vai sobrar só 10 para dividir para A e P. Aí se eu tiver, por exemplo, uma rocha com uma quantidade intermediária dos três tipos de minerais, aí a gente vai ter um monzogranito, que ele vai ter um pouco de A, um pouco de P e um pouco de Q, em quantidades semelhantes, né? 30 e poucos por cento. Aí, se eu tiver uma rocha muito rica, só em feldspatos alcalinos, ó, entre 90% por aí vai ser um álcali feldspato cianito. E se eu tiver uma rocha 90% de plagioclaso, aí vai ser um gabro ou um diorito. Então, é que você já vê que já não é uma rocha ácida, tá? Então, a gente chama o QAP de um diagrama para classificar granitos, mas tem alguns aí que não são granitos, tá? Os granitos estão principalmente aqui nesse meio, ó. Álcali feldspato granito, cianogranito, monzogranito, granodiorito. O tonalito a gente já não chama de granito, porque ele já tem muito plagioclaso. Ele não tem mais aquela composição intermediária de QA e P. Então, né, o QAP, ele classifica os granitos, mas não só granitos, tá ok? Então, o que vocês vão fazer? Copiar o Q para cá, 50. O A vai ser 57 mais 5, né, 62. E aí, o plagioclase vai ser 21, né? Então, vocês vão somar, né, o 50... 50 mais 62 mais 21. E vai ficar aqui 133. E aí vocês vão fazer a porcentagem de cada um, né? Para poder colocar aqui. Então, o quartzo vai ser 50 sobre 133. Então, vai ser 37,59% de quartzo, né? Aí, 62,133. 46,6% de A. E de P vai ser 21 sobre 133. Então, 15,7%, né? Então, esses valores a gente vai colocar no gráfico aqui. Então, o Q, acho que deu 37, não é mesmo? Então, vai estar aqui, né, entre o 20 e o 60. Então, vai estar mais ou menos, algum desses aqui vai ser o nome da minha rocha. A quantidade de A é maior que P, né? Eu lembro que P era 15, quase 16%, então vai estar bem longe de P, porque aqui é 90% de P. Exatamente nesse ponto aqui, onde está o P, é 100%. Então, vai ser uma rocha, né? Um granito, no caso, que a gente viu que vai estar nessa parte, com 15% de plagioclaso. Então, vai estar um pouquinho para frente aqui desse 10, né? Seria 15. E o A, eu lembro que era em torno de 40, não é mesmo? Então, a gente vai ter... Provavelmente vai ser um cianogranito, né? Deixa eu só confirmar aqui. Era 62, né? 46%. Então, aqui, ó, é 60 de quartzo, tá? De A, aqui seria, então, 40. Então, 46% estaria pra cá, tá bom? E como 15 estaria aqui também, então, cianogranito é essa rocha.
Então, vocês têm que calcular, né? Digita aqui os seus cálculos, somei esse e esse, deu tanto, deu 133, e a porcentagem modal de cada um deu tanto. E o nome da rocha é cianogranito. Então, para todas as amostras que tem nesse formulário, é só fazer o mesmo procedimento. Aí tem as questões, né? Já só de leitura, né, para vocês pesquisarem o que é. Então, sobre os minerais feldspatórios, marcar a alternativa incorreta. Então, vocês vão lá na aula e verifiquem, né, qual das alternativas está incorreta. Aí aqui, a próxima questão é sobre um diagrama das rochas máficas e ultramáficas. Aí, olha o que tem aqui. Eu tenho 3 pontos externos que são plagioclásio, mas não tá errado, tá? É porque, na verdade, a gente tem 4 diagramas aqui dentro. A gente tem esse inferior esquerdo aqui, é plagioclásio, clinopiroxênio e olivina. Aí tem plagioclásio, olivina e ortopiroxênio. E aí tem plagioclásio, ortopiroxênio e clinopiroxênio. Então, quer dizer, né, que tem hora que não vai ter olivina, tem hora que vai ter olivina. Então, os que tem olivina, né, vai ser só utilizando esse diagrama aqui, né, esses inferiores, porque ela tá aqui embaixo, tá? Se for uma rocha que só tem plagioclásio e piroxênio, então vocês vão pegar esse diagrama aqui de cima. Vocês viram que tem 2 tipos de piroxênio, que depende, né, da estrutura do sistema cristalino dele. Tem orto e clino, tá? E aí, o que é para fazer? Qual que é a condição para usar esse diagrama? É uma questão discursiva, né? Então, vocês vão colocar, né? Tem até na aula, né? Bem simples essa resposta. A maioria das rochas piroclásticas são polimodais, ou seja, elas têm mais de um tipo de moda, né? Mais um tipo de material que compõe ela, de vários tamanhos, por exemplo. E elas podem ser classificadas, né? Tem o diagrama para classificar as rochas piroclásticas de acordo com o tamanho, né? Que tem na aula lá também. Então, dependendo da quantidade de cinzas, lápis, blocos e bomba, vai mudar o nome da rocha piroclástica, que lembrem que é aquela do vulcanismo explosivo. Então, vocês vão responder, né, essa marcação. Basta olhar aqui no diagrama, né, a mesma coisa do que a P, né, ele só tá de cabeça para baixo. Mas observem, né, aqui tufo, né, ou tufito, a gente já usa mais tufo mesmo só aqui no Brasil, que é a maior parte de cinzas. Agora, se for misturado, né, vai ser brecha, lápis e tufo, vai ter um pouco dos 3, tá? Então, brecha usa quando tem blocos e bombas. Aí aqui tem a classificação dos tufos, né? Então, quando o material é fininho, são cinzas. Mas se eu tenho que classificar de acordo com o conteúdo dessas cinzas, porque né, cinza não quer dizer que tudo vidro vulcânico, tá? Pode ser cristais fragmentados no tamanho menor que 2 milímetros. Pode ter fragmentos de rochas ígneas fragmentadas bem menor que 2 milímetros. Então, a gente tem o tufo, né, que pode ter esses 3 materiais. Quando predomina cada um, né, tem um nome para dar. Então, se predominar vidro, é tufo vítrico, lítico e cristais, de acordo com o que predomina nele. Então, basta marcar. E a próxima e última questão é sobre, para vocês pesquisarem o que são os ignibritos, né? E como que eles se formam, né? Então, é um tipo de rocha piroclástica, né? Então, vocês pesquisem e montem aí a resposta da questão.